Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que coisas grandiosas vão acontecer. Nós estamos aqui numa live que a palavra do Senhor vai ser ministrada, vai ser pregada e a glória do Senhor vai ser mais e mais alinhada a nosso favor. Eu quero dizer que coisas grandiosas vão acontecer quando você se posiciona através da palavra, quando você entende a palavra, quando você compreende que o poder de Deus se manifesta através da palavra e nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo. Aleluia! Você que vai chegando, vai convidando os irmãos, as irmãs, e com certeza coisas grandiosas nessa noite Deus vai fazer. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Shalom, shalom, povo do avivamento. Em nome de Jesus. Coisas maravilhosas, extraordinárias. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Em nome de Jesus, eu creio. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Miriam Verônica está ouvindo bem, graças a Deus. Isso é muito bom. Porque nós buscamos e queremos que tudo corra bem. Para a glória e honra do Senhor, amém? Você que vai entrando, vai dando seu joinha, vai convidando 5, 6, 7, 8, para que a glória do Senhor se manifeste com força, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos guardar o pessoal chegar, o pessoal dos grupos estão chegando também. Amém, amém. Shalom, shalom, minha filha. Vamos convidando o pessoal aí dos grupos para nós trazermos aqui a palavra para todos. Aleluia, aleluia. A palavra tem poder. Repita comigo, a palavra tem poder. Há um poder da palavra sendo liberado aqui para mim e para você, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, meus queridos. Em nome de Jesus, você que está aqui comigo, enquanto o povo chega, dia 29 de novembro, eu e minha esposa, a apóstola Úrsula, vamos realizar um seminário poderoso de cura interior, batalha espiritual, intercessão profética e treinamento de intercessores. Quando nós realizamos esse tipo de seminário, inclusive vai ser em novembro, vai ser um tempo propício para esse seminário, onde homens e mulheres vão aprender a se defender, vão aprender a sair de situações, vão aprender a se levantar como guerreiros, se levantar na palavra, vão ter o ímpeto de um guerreiro, vão ser ativados para isso. E eu creio que esses homens e essas mulheres que participarem desse seminário vão realmente refletir muita coisa, porque às vezes você sente que tem que ir para frente, mas parece que tem algo te segurando, algo te isolando, algo te paralisando. Isso é necessário ser quebrado.
Jesus fez tudo na cruz? Fez, querido. Mas por que que o ser humano, por que que nós ainda passamos adversidades? Você que está chegando, shalom, shalom. Por que que nós ainda passamos adversidades? Por quê? Porque ainda existem correntes que nos aprisionam, que vêm de antepassados, que vêm de pessoas da nossa genealogia, enfim. Mas o que vai a partir de você acontecer quando você quebra essas correntes? A sua genealogia, a sua descendência herda a terra. Então existem pecados que paralisam pessoas. Existem guerras territoriais, geográficas, que as pessoas precisam aprender a lutar essas guerras. Intercessores. A minha pergunta para você, será que intercessores têm que ficar de mão levantada na igreja? Será que é assim? Intercessores proféticos, eles vão em dimensões. Eles aprendem a entrar em dimensões. E fazem coisas grandiosas quando aprendem a entrar em dimensões. Diga comigo, eu quero aprender a entrar em dimensões. Participa do protocolo de um guerreiro, que com certeza você vai aprender a entrar em dimensões, a ser um grande intercessor geográfico, territorial, não só na igreja, mas interceder pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu município, pelo seu distrito. Eu quero lhe convidar a fazer esse seminário, que pode ser feito presencial e também online. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. A Bíblia, entrando na palavra nesse momento, já ficou o convite aqui para você, entrando na palavra nesse momento, lá no começo, em Gênesis, abre a Bíblia aí, a Bíblia que você tem, a Bíblia no seu celular, aonde tiver a tua Bíblia, você pega aí em Gênesis, capítulo de Gênesis 1. Capítulo de Gênesis 1. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, havia escuridão, havia água e havia o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. E disse Deus, e Deus começa a gerar algo. E disse Deus, haja luz. E o que houve? Houve escuridão? Não, houve luz. Então há um poder na palavra, principalmente quando você a usa a seu benefício. Que haja luz sobre a minha vida, sobre a minha caminhada, sobre a minha empresa, sobre a minha casa, sobre meus filhos. Quando você usa a palavra a seu favor, algo acontece poderoso. Diga comigo, poderoso. E fala isso comigo. Eu vou viver algo poderoso na minha vida a partir de hoje. Porque eu vou usar a palavra a meu favor. Eu não vou usar a palavra que sai da minha boca contra mim. Eu vou parar de dizer que estou no vale, estou na guerra, que estou com problema de saúde, que a minha família não dá certo, que nada dá certo para mim. Tudo isso é palavra. E sabe que existe um ser que ele é astuto e ele fica incentivando pessoas a falar algo maldito. Maldito mesmo. Tanto é maldito dentro dessa palavra, maldito. É algo que você não queria falar, mas às vezes no nervoso você acaba dizendo. E isso, irmão, gera uma brecha. Sabe aquela brecha que todo mundo diz? É onde o inimigo, que ele vai incentivar, ele incentiva a fazer. Ele vai aguçando, ele vai incentivando, ele vai trazendo pessoas dele para que você se irrite, ele vai fazendo o carro cortar, ele vai fazendo coisas da casa quebrar, ele vai fazendo um monte de coisa para quê? Para que você libere palavras malditas. E quando você libera a palavra maldita, o que ele faz? Ele possui essa palavra e la lança contra você. Então,
Quando você começa a declarar uma palavra de poder, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Quando você começa a liberar uma palavra de poder sobre a sua vida, todas as coisas começam a cooperar, você começa a entrar numa frequência de Deus. Cristão, irmão, amado, amada, preste atenção, tudo é o poder da palavra. Aquilo que você, Jó diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, ou seja, tudo aquilo que você teme, você gera uma frequência negativa. E o pior, quando a palavra sai da tua boca, ela é uma arma contra você, porque quem vai pegar é o inimigo. Agora você imagina que desde o princípio Deus nos revela que as palavras não são apenas sons, mas instrumentos criadores e espirituais. Toda palavra carrega uma frequência, uma semente e uma autoridade. Meu querido, Deus te dá semente para você profetizar sobre a tua vida, sobre seus filhos, sobre seu casamento. Ah, poxa, mas a minha esposa, ela não caminha comigo. Aposto, o meu esposo não caminha comigo. Quantas vezes você foi para a igreja, para a cadeira da igreja, e ali do lado, do seu lado, você pegou e profetizou: eis assim, a carne da minha carne estará aqui comigo ainda esse mês. Você fala, tem uma coisa, irmão, tem uma coisa, que às vezes as pessoas pedem para Deus, elas pedem a conversão da sua família. A conversão. Elas declaram: Senhor, eu quero a conversão do esposo, eu quero a conversão da esposa. Senhor, faz algo acontecer na minha vida. Mas elas não dão um tempo exato. Você tem uma mente subconsciente. Você tem uma mente de entendimento. Toda emoção que você lança através da palavra se torna uma estrutura na sua mente. Sabe, quando você pede a Deus, você pede assim: Senhor, faz, Senhor, você sabe do que eu preciso, Senhor, você sabe do que eu necessito, Senhor, Pai, me dê o que o Senhor quer que me dá. Meu querido, preste atenção. Que frequência é essa? Como que você está liberando sentimento espiritual nessas palavras? Deus, através de Jesus, perguntava às pessoas: o que queres que eu te faça? Uau! Aleluia! Glória a Deus! O que queres que eu te faça? Você já parou e pensou que o Evangelho, a história de Jesus em Marcos, Mateus, Lucas, João, é um evangelho que quando Jesus chegava para curar alguém, a primeira coisa que ele fazia não era uma entrevista. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Um cego, talvez você pense: poxa, mas por que Jesus perguntava para o cego: o que queres que eu te faça? Jesus não estava vendo que ele era cego? Irmãos, talvez o cego não queria deixar de ser cego. Eu já tive um caso, e eu vou contar aqui para vocês, de uma pessoa dentro de um seminário, uma pessoa que puxava da perna, uma perna era menor do que a outra. E ele andava de bengala, e muitas vezes de cadeira de roda. E no momento, no seminário, eu liberando cura, ministrando cura, eu olhei para aquele cidadão e pensei: bom, ele vai querer ser curado. Pernas estavam crescendo, braços estavam crescendo, coisas estavam acontecendo. Eu falei: vai querer ser curado. Cheguei para o irmão: vem cá, irmão. Era um pastor. Eu quero orar por você, eu quero fazer com que sua perna cresça, eu quero ver o Espírito Santo mover na sua vida para você ser curado. Você aceita? Não, apóstolo. Não. Eu não aceito não, sabe por quê, apóstolo? Senão eu vou perder o valor que eu recebo do SUS. Eu vou perder a minha aposentadoria. Eu não quero não. Você está entendendo como é que
profundo isso. E Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? E as pessoas diziam: quero ser curado, quero ser liberto, quero ser restaurado. O endemoniado queria ser liberto. O pai chegou com o filho endemoniado e falou para Jesus: cura ele, liberta ele. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: olha, nós não conseguimos mandar o demônio embora. Por quê? E Jesus foi lá e enviou, e deu um decreto, e o demônio foi embora. Autoridade. Mas Jesus disse para os seus discípulos: existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Sabe, às vezes nós não queremos nos sacrificar, não queremos entender, não queremos ler o haja de Deus. A palavra, ela é forte em minha vida e na tua vida. Diga: a palavra é forte na minha vida e na vida dos meus irmãos e na vida da minha descendência. O universo nasceu de uma palavra liberada por Deus. Isso mostra que o poder criador está na voz. E quando um filho de Deus fala sobre o Espírito Santo, as dimensões espirituais respondem. Diga uau, diga aleluia. O Espírito Santo movimenta os sedentos a profetizar com o interior, porque do teu interior vão fluir rios de águas vivas. Agora, esses dias eu estava falando com alguém, eu estava dando um discipulado, ensinando alguém, e eu falei: irmão, pega uma palavra e coloca na cabeceira da sua cama, que quando você levantar, a primeira coisa que você vai falar é um versículo bíblico que vai te conduzir a uma vida e um dia extraordinário. Eu tenho um quadro do meu lado, minha esposa dorme de um lado, eu dormo do outro. E do meu lado tem: seja forte e corajoso. Toda manhã que eu levanto, eu coloco meus 2 pés na beira da cama, olho e tá lá: seja forte e corajoso. Aí eu pergunto para você: o que vai acontecer comigo durante o dia? Eu vou ser fraco? Eu vou ficar de bobe, como diz aqui no Rio de Janeiro? Não, querido. Eu vou ser forte e corajoso. Por quê? Porque eu já li aquilo sobre a minha vida, eu já decretei aquilo sobre a minha vida. E aí eu dou bom dia ao Espírito Santo, oro com ele e vivo a minha vida. Muitas vezes você pode usar a palavra a seu favor. Diga: eu vou a partir de hoje usar a palavra a meu favor. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Porque a palavra é o estopim da tua vitória. Sem a palavra, sem a intenção, amém? Nada acontece, querido. A Bíblia mostra isso. Em Gênesis, Deus teve que dizer: haja luz, para a luz tomar as trevas. Você entende isso? Havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Pum! E as trevas foram dissipadas. Agora, irmão e irmã, quando você sente a presença da palavra dentro de você, e ela vem do teu interior como uma onda poderosa, e aquela palavra é sentida dentro do teu coração, não só na tua mente, mas ela é sentida no teu coração e você explode ela pela tua boca. Uma palavra de poder, de perseverança: eu posso todas as coisas, e eu vou vencer porque Ele me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu vou seguir o meu caminho, porque o Senhor me sustenta pelas suas mãos. Aquele que me chamou para fazer uma grande obra ainda não terminou de fazer uma grande obra na minha vida. O que acontece? Pessoas, aleluia, 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 pessoas, elas têm um diagnóstico de doença. Eu posso falar, querido, e eu vou dizer. Amém? Quem quer que eu diga, diz aí: quero, apóstolo, quero que você fale, quero que você fale. Eu sou um ser humano. Entende isso? Eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa que sou um servo do Senhor e acredito fielmente na palavra. Mas muitas das vezes eu sou colocado em xeque. Eu sou checado pelo Espírito. Eu sou checado pelos céus. Em 2023 eu fiz um ato profético que Deus tinha falado para mim que em 2016 que eu ia fazer esse ato profético.
Eu fui aguardando aquilo acontecer. Quando aconteceu foi em 2023, 6 anos depois do que Deus falou. Deus falou, eu aceitei e disse, eis-me aqui. 6 anos depois, Deus realizou o ato profético sobre toda a nação brasileira. Eu circulei o Brasil todo, andei nas 27 capitais do Brasil. Uau, aleluia, glória a Deus, maravilhoso, né? Mas demorou 6 anos entre Deus dizer e acontecer. Eu tive fé? Tive. Mas eu não saí comprando nas Casas Bahia. Eu não saí fazendo conta. Porque quando Deus chama, Deus mantém. Fala comigo aí. Quando Deus chama, Deus sustenta, Ele mantém. A palavra dele não é mentira, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que fala. Então, se Deus tem uma palavra poderosa sobre a tua vida, essa palavra é rema na sua vida. Então, a palavra tem poder. Diga comigo, a palavra tem poder. 6 anos depois, viajei o Brasil todo, mas eu tive que passar um cheque. O check-up dos céus. Aleluia, eu fui colocado em xeque. O que é isso? Começou a missão em janeiro de 2023. Dia 28 de janeiro, primeiro estado, Minas Gerais. Foi eu lá no Minas Gerais, com a equipe que estava comigo. Quando eu me encontrei com a equipe, meu dente já estava doendo. Potencializou a dor. Descobri que eu era hipertenso enquanto eu estava fazendo a missão. Descobri que tinha um problema cardíaco. Tudo isso que o homem disse para mim. Meu Deus, aleluia. Fazendo o ato profético, aí alguns podem perguntar, retaliação, guerra, o inimigo se levantou, o inimigo... Não, meu irmão, aquele que me chamou é mais poderoso do que o inimigo. Deus estava querendo ver se eu ia me entregar à doença, se eu ia me entregar ao problema, ou eu ia continuar sendo o guerreiro, levantando a cabeça e sabendo o que ele estava fazendo, e ia continuar a minha missão. Irmãos, estou aqui em 2025, final de 2025, pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. E se ele falou, meu irmão, o inimigo não pode ceifar aquele que ele prometeu em realizar algo grande. E se Deus deu uma promessa para você, o inimigo não pode te ceifar antes da promessa acontecer. Deus tem uma missão para você, Deus falou que vai acontecer, Deus te chamou para as nações, assim será, porque a glória de Deus não é tirada pelo inimigo. Então a palavra do Senhor tem poder. Então eu posso te dizer que quando você chega com o médico chega com um diagnóstico, a única coisa que você tem que fazer é confiar em Deus. A palavra é: Deus me chamou, Deus me mantém, é Deus que me cura. E todas as coisas vão acontecer, aleluia, glória a Deus, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Olha eu aqui, diminuí o meu peso, estava sob peso, eliminei peso, comecei a me alimentar melhor, comecei a andar, comecei a caminhar, comecei a ir para a academia, comecei a melhorar o meu estilo de vida, porque um guerreiro não pode ficar como o leão na jaula. Você já viu o leão na jaula? Ele é manso, querido. Ele está ali parado, exposto para todo mundo tirar, ele come e dorme. E muitas vezes nós ficamos assim. E cada vez que nós ficamos assim, nós ficamos sem vontade de fazer nada, sem ânimo de fazer nada. Então, levanta da tua cama, meu irmão. Levanta da tua cama, minha irmã, e age. Porque Deus age naquele que se movimenta. Deus tem palavras de poder para você. Pega a Bíblia, separa ali 5, 6, 7, profeticamente 12, 40 versículos. Leia esses versículos toda manhã. E eu aqui assumo um compromisso contigo. Que Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar o teu calabouço. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te levar para a promessa que Ele tem com você. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E quando eu me comprometo com Deus, Ele age assim, ó. Jesus declarou, João 6,63, diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e é vida. Vou repetir porque talvez você não pegou. João 6,63 diz assim: hoje, vou ler aqui, ó, vou ler aqui que é bonito. Vou ler aqui na Bíblia. Pega a tua Bíblia aí, para não ficar nas minhas palavras.
Mas as palavras do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 6. Cadê o capítulo 6? Capítulo 6, uau, aleluia. Capítulo 6, versículo 63. Cadê? Aqui, tá aqui, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne, para nada aproveitar. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A palavra que o Senhor nos fala hoje, a palavra dele tem poder. Quando você pega a Bíblia Sagrada e você usa ela a seu favor, as coisas começam a se movimentar. Minha irmã, talvez você tenha um filho com problema. Talvez você tenha uma filha com problema, talvez o seu casamento está com problema. A palavra soluciona, porque quando você declara ela com fé, não com mendiguez, não com tristeza, não com, Deus, o Senhor sabe que eu preciso. Chora, meu querido, não acontece nada. Mas quando você fala a palavra de vida com verdade, em espírito, ela se torna vida. Vou repetir aqui, são espírito e vida. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Toda vez que liberamos uma palavra, seja em oração, em decreto ou até em conversas comuns, abrimos um portal espiritual. O mundo invisível é moldado pelo invisível que sai da nossa boca. Será que tem profeta nesse lugar? O mundo visível é moldado pelo invisível que sai da nossa boca. Queridos, pode parecer loucura, mas Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. A frequência, ela transmite uma imagem. Eu vou te dizer. Você tem televisão aí na tua casa? Você tem uma TV? Você tem uma TV? Sim. Você tem um rádio, o seu celular? Você está me vendo aqui? Eu estou aí na tua casa? Eu entrei aí na tua casa? Não, você abriu o celular e você está me vendo pela televisão, você está me vendo pelo seu celular, pelo seu tablet. Você está me vendo. Mas olha aí atrás para ver se eu estou chegando aí atrás. Não, é uma frequência. Quando eu ligo num canal, numa frequência, as imagens começam a aparecer, o som começa a ser liberado, não é verdade? Agora você imagina que o mundo visível é moldado pelo mundo invisível, pelo aquilo que sai da tua boca, que é invisível, porque eu estou falando aqui, você não está vendo a palavra sendo registrada, você não está vendo as letras saindo da minha boca, não, você está ouvindo um som, e um som de força, e o tom da minha voz. Sabe por quê, querido? Porque eu quero que você seja um guerreiro. Eu quero que você seja uma guerreira. Eu quero que você se levante. Eu quero que você vença os gigantes que às vezes se levantam contra você. Gigantes emocionais. Gigantes na sua família. Muralhas que se opõem a você e o seu sucesso. O seu sucesso está depois da muralha. Sabe como é que você vai derrubar a muralha? Assim como o povo em Jericó, marchando, liberando o som e o toque do chofar, que é uma frequência. E todo o povo gritou. Você acha loucura isso? Você acha que a palavra não tem poder? Mas o som emitido pelo Eterno tem poder. E quando ele manda você fazer algo, e você faz, você se alinha à frequência. E a frequência detona e destrói todo o principado que se opõe a você e a sua casa. Você gera uma autoridade. Talvez eu já entrei em casas que é tudo virado, é tudo problemático, é tudo quebrado, é tudo colado. Não é porque a pessoa não tem dinheiro. É porque existe uma frequência demoníaca naquele lugar. Existe um som sendo dito naquele lugar. Existe uma rebeldia dentro daquele lugar. E aí tudo se quebra. São frequências. E o inimigo, talvez a briga do marido com a mulher, talvez um xingamento, porque todo mundo parece bonito na internet, não é verdade ou não?
Todo mundo parece chique na internet, sim ou não? Mas, quando estão em casa, onde ninguém vê, as pessoas se transformam. Ou seja, tudo aquilo que elas parecem, elas deixam de ser. E elas começam a liberar a frequência que está no coração. E o mundo visível, o mundo natural, interpretam essa frequência, essas palavras mal ditas. E aí o que acontece? As coisas começam a se quebrar, problemas começam a acontecer, a família começa a se dissolver. Agora, se existe um homem ou uma mulher que está vendo essa live hoje, está anotando alguma coisa aí, a partir de hoje, meu querido, você vai começar a declarar a palavra do Senhor, a palavra de força, a palavra de robustez, a palavra de envergadura, a palavra de densa, uma palavra densa, poderosa, uma palavra alinhada. E você vai começar a ver o milagre, faça isso. Não abra a tua boca para amaldiçoar nada, para murmurar durante 21 dias. 21 dias é o ciclo de renovação mental. E você quer mais? Se você fizer isso durante 3 meses, a renovação celular, você começa a trazer com que suas células sejam umas células abençoadas. A cada 3 meses, o nosso corpo renova as células. Você sabia disso? Explica aí para mim. Fala aí se sabia. Talvez não. Então, quando você pratica algo durante 21 dias, você lembra do jejum de Daniel? Deus desce dos céus, envia um anjo, o anjo luta contra o príncipe da Pérsia, vence, porque Daniel continuou pregando palavra no Espírito em vida. A palavra, eu creio que Daniel estava liberando a palavra, Senhor, o Senhor me chamou aqui para dentro desse palácio, e o Senhor já fez grandes coisas e grandes obras. Senhor, em nome de Jesus, eu quero dizer hoje que eu confio no Senhor. É lógico que Daniel não falou em nome de Jesus, mas falou direto no Eterno. E falando do Eterno, nós falamos do Senhor. Amém? E Salvador Jesus Cristo. Por isso, as palavras proféticas têm poder para alinhar céus e terra, mudar atmosferas e liberar destino. Um decreto profético abre caminhos, rompe cadeias e ativa promessas que estavam retidas. O que tem retido na tua vida? Escreve aí para mim. O que tem paralisado na tua vida? Escreve aí para mim. Eu costumo dizer para os meus filhos que o começo da tua caminhada, Deus mostra como vai ser a sua caminhada. E o que você vai fazer. Às vezes eu fico vendo pessoas, o que eu sou, o que eu vim fazer, como que eu tenho que agir. Meu querido, minha querida, Deus quer que você lembre de quando Ele te chamou. Porque quando Ele te chamou, Ele entregou para você um pergaminho. Ele entregou uma palavra para você. Talvez, coisas grandiosas, Deus já liberou lá no começo, quando você estava ali menino, quando você estava apaixonado, apaixonada, querendo mais, ia para vigília, ia para grupo de oração, ia para culto, não faltava um culto, chovendo ou fazendo sol, você estava lá, em pé, recebendo as palavras rema que eram liberadas do altar, e muitos profetas vieram marchando até você e entregaram palavras. Aí a minha pergunta para você, você lembra delas? A minha pergunta para você, você tem lembrado daquilo que Deus te disse? A palavra tem poder. O decreto profético abre caminhos, rompe cadeias e ativa promessas que estavam retidas. Às vezes as pessoas entram numa live como essa e saem. Sabe por quê? Porque elas não querem agir. Elas não querem avançar. Elas querem ficar naquele, ó vida, ó céus, alguém vai fazer para mim. Não, querido, a palavra tem que sair da tua boca, porque a cruz é tua, o propósito é teu, e quem vai vencer e vai prosperar e vai conquistar o que tem que conquistar é você. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E eu tenho visto que o inimigo, ele coloca na mente da pessoa uma paralisia. Através dos ouvidos, ele vai soprando, ele vai entorpecendo a pessoa, ele vai paralisando a pessoa, e a pessoa esquece de vivenciar o novo de Deus.
Existe algo preparado para aquele que declara: eu sou filho de Deus. Ah, meu irmão, está muito atormentado? Está muito atormentado? Está com muito problema? Tem muita guerra acontecendo? Guerra que muitas vezes você mesmo causou, mas tem acontecendo? Comece a repreender. Comece a repreender, comece a dizer: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, eu vou dar um código para vocês. Esses dias, eu senti um ataque. Eu acordei, li o versículo lá: seja forte e corajoso, saí e estou sentindo uma angústia. Eu sabia que era geográfica, eu sabia que estava acontecendo nas cortes celestiais, eu sabia que havia uma guerra. Mas aquilo começou a me trazer um sintoma. Pô, será que eu estou doente? Será que eu estou sentindo alguma coisa? Será que alguma coisa... será que eu tenho que ir ao médico? Aquilo começou a me azucrinar. Andarão dois em dois, na verdade. E eu tenho a minha guerreira do meu lado, a minha esposa. E eu perguntei à minha esposa assim: amor, você está sentindo alguma coisa? Você está sentindo a dimensão meio pesada? Parece que tem gente falando, parece que tem uma guerra. Eu estou sentindo, está pesado mesmo. Eu falei: então, eu estou oprimido. Eu estou sentindo uma opressão. Parece que parece que algo está angustiando meu coração, está apertando meu coração. Aí ela falou: amor, você está revelando Satanás nas redes sociais. Você está desmascarando Satanás nas redes sociais. Repreende. Ela olhou para mim e falou: repreende. Aí eu: amém, amor. Parece que eu estava sendo turvado, parece que ele colocou um capacete que todo o meu entendimento não estava vindo à tona. Mas quando a minha esposa falou: repreende, em nome de Jesus, parece que aquilo fez assim, ó, puff, saiu, e eu: uau, é isso que eu tenho que fazer. E comecei: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Irmão, eu não orei, não ajoelhei para orar, não pedi oração de ninguém, não pedi para minha esposa me orar, mas eu comecei a repreender. Está repreendido em nome de Jesus. 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 No sétimo, no quinto, eu já não estava sentindo mais opressão. Eu não estava mais sentindo opressão. Parece que dissipou aquilo que estava atacando na atmosfera a minha envergadura apostólica. E no sétimo eu já estava sem pensar em nada, sem peso nenhum. Aleluia! E olha lá, a irmã Joyce está dizendo: isso me aconteceu ontem. Amém, minha amada. Olha lá, a irmã Vânia está dizendo: Lucivânia, pastora, eu senti isso também. Entende isso? E eu comecei a usar o quê? A palavra. Diga, escreve aí: a palavra tem poder. E quando você declara, ela está repreendido em nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome poderoso. Eu lembro que meu filho vai fazer 15 anos agora, em nome de Jesus, o Leon, e existiu um momento na infância dele, ele era um bebê, nós fomos, ele sentiu mal à noite, nós levamos ele no médico, numa empresa que presta plano de saúde. Não vou citar o nome aqui, não vou fazer propaganda de empresa, ainda mais de doença, né? E aí levamos nosso filho, e o médico foi lá e falou assim, mas saiu de mim, eu até exagerei, porque naquela época eu ainda não compreendia muita coisa, sabe? Já era espiritual, então, ainda mais em guerra espiritual, em batalha espiritual, não aceitava qualquer coisa. E eu sabia que uma autoridade que eu procuro para falar algo para mim, se ela fala, aquilo é um decreto sobre a minha vida. A palavra tem poder. Então, eu cheguei para aquele médico, o médico foi e deu o diagnóstico dele: olha, teu filho vai ter que tomar remédio para sempre, porque os exames dele estão dando muito baixo,
e a situação dele é assim, assado, na mesma hora saiu da minha boca. Ele não vai tomar remédio não, pastor, o doutor. Está repreendido. Está repreendido. Ele não vai tomar remédio pro resto da vida não. Ele não vai precisar não. Ele vai sair daqui e vai ser curado. Aí o doutor, você é crente, né? Só podia ser crente. Vocês crentes, ainda falou assim, vocês crentes são assim. Mas precisam da gente. Eu falei, não estou dizendo que eu não preciso do senhor. Estou dizendo que eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito isso sobre meu filho. Meu filho vai fazer 15 anos. E se tomou o remédio, tomou 3 dias e foi curado, restaurado e transformado. E hoje é bem de saúde, sem problema nenhum. O que eu estou falando são coisas que acontecem, irmão. Entendeu? E tem pessoas que têm uma válvula de sofrência que tudo que acontece, elas não querem passar pelo crivo de Deus. Elas não querem passar pelo crivo de Deus. E quem não quer passar pelo crivo de Deus, fica circulando no deserto. Olha, é forte isso, hein? Revelação é código. Quem não quer passar pelo crivo de Deus, fica rodando 40 anos no deserto. Porque Deus quer te ensinar. E Deus vai te colocar prova. Como é que Deus vai te ensinar alguma coisa? Colocando prova para você vencer. Como é que ele vai mostrar que ele é na tua vida? Permitindo que o inimigo coloque provas, coloque obstáculos, coloque dificuldade. Para quê? Para você agir na palavra de poder. Diga aí, escreve, a partir de hoje eu vou agir na palavra de poder. A palavra que vai sair da minha boca para a minha família, para o meu casamento, para minhas finanças, para a minha empresa, para o meu trabalho, vão ser palavras de poder. Vamos lá? Eu vou te dizer uma coisa. Uma pessoa quer trabalhar. O que ela faz? Pastor, apóstolo, ora por mim, eu vou fazer um propósito com Deus. Olha como é que ela vem. Ela vem sedenta, ela vem queimando, ela vem... A onda está aqui dentro dela. Ela vai abrir a boca e vai acontecer alguma coisa. Aí o pastor diz assim, vamos lá, vamos entrar num propósito de 7 dias. Você concorda comigo? Concordo. Então, 3 horas da manhã nós vamos levantar e vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego para você. E no final, você vai dar uma oferta, um selo. Concorda com isso? Concordo. Amém? A pessoa está queimando, ela está necessitando. Ela não tem nem ovo para comer em casa, o pão está duro. Ela vai fazer. O que ela vai agir? Ela vai agir com convicção, com emoção, com raciocínio, com a palavra. O pastor vai dizer para ele, olha, irmão, você vai todo dia de manhã, você vai pegar João 6,63 e vai dizer, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E você vai decretar uma porta aberta. Eu vou perguntar para vocês, ele vai fazer ou não? Vai fazer. Por quê? Porque ele necessita. Então, quando ele recebe a porta aberta, antes de 7 dias, aquela porta vai abrir. Ele vai lá, sela e começa a trabalhar. Aí ele já ganhou o que tinha. É aí que o Filho de Deus perde. É aí que o irmão perde. É aí que a irmã perde. Já recebeu o milagre. Aí volta tudo a estaca zero. Tem comida todo mês. Compra os móveis novos. As coisas acontecem. Tá tudo bom. O saláriozinho lá tá CLT. Tá todo mês certinho ali. Tira o dízimozinho dele. Não busca mais. Não age mais. Não ativa mais. E aí entra o quê? Mamão, entra o veneno da escassez. Porque ele vai dar mais valor ao efeito da palavra do que a própria palavra. Meu Deus. Meu Deus. E quando ele dá mais efeito, ele dá mais crédito ao efeito da palavra, ele esquece a palavra, daqui a pouco o trabalho começa a baixar. Daqui a pouco fazem corte na empresa. Daqui a pouco a pessoa é mandada embora. Quando Deus te chama para prosperar, Ele não quer que você pare de prosperar. Ele quer que você continue declarando a palavra.
Ele quer que você continue avançando. Diga o áudio, diga aleluia, diga glória a Deus. E quando você continua, uau, se eu li 7 dias, João 6:63, o Espírito que vivifica e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo hoje, Espírito e vida. Uau, aonde tem mais palavra? Aonde tem mais palavra? Aonde tem mais palavra? O salmista diz aqui no Salmo 83, Deus, ó Deus, não estejais em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. E aí ele vai começar a buscar, porque ele vai avançar. E aí você vai começar a ler Provérbios. E aí você vai ver que Provérbios tem chaves de prosperidade. Aquele Deus que abriu uma porta para você, agora ele quer que você vença, ele quer que você cresça. Aí, meu querido, você para de usar a palavra de poder e começa a entrar na frequência do prazer. O prazer é mamão. O mamão, ele vai ali te seduzir, ele vai começar a colocar ganhos em você, ele vai começar a te fazer ostentar dentro do trabalho e vai começar a fazer você esfriar na palavra. Aonde Deus queria te colocar como José, ele não vai conseguir te colocar. Agora eu me pergunto a você, José tinha palavra de poder sobre a boca dele, no coração dele ou não? O que você acha? Ele tinha palavra de poder? Tinha, irmão. Ele foi traído pelos irmãos, jogado no buraco. Foi vendido como escravo. Mas ele não perdeu o poder de Deus. Ele não perdeu a fé em Deus. Ele não perdeu o dom que ele tinha. Você não vê José em nenhum momento, reclamando, murmurando. Ele passou o crivo de Deus. Mas por quê? Porque o crivo de Deus era um propósito grandioso. Ele ia ser governador sobre todo o Egito, sobre toda a terra conhecida naquela época. Uau! O tamanho da tua opressão é o tamanho do que Deus vai fazer, é maior. Se Deus vai fazer isso aqui, a tua opressão vai se levantar contra você. Mas quando você tem uma palavra de poder, uma palavra rema, todo dia dizendo e liberando sobre a tua casa, sobre a tua família, não quer dizer que você não vai sentir dor, não quer dizer que você não vai sentir medo, mas se você vencer o medo, que é o menor dos demônios, e atrapalha muitas pessoas, o demônio do medo é o menor dos demônios, mas traz uma paralisia a muitas pessoas. E você vai continuar entendendo que eu estou dizendo para você, se você está oprimido hoje, se o inferno se levantou nessa manhã contra você, se vem se levantando contra esse mês, esse ano, contra a tua vida, quer dizer o que Deus vai fazer é grande, meu irmão, é grande, minha irmã, é grande, querido, é grande, pastor, não é pequeno não, Deus vai fazer uma coisa grandiosa, porque você mede pelo crivo que Deus permite que aconteça com você, e aí você vai liberar a palavra. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando penso que estou fraco, forte estou. Quando penso que estou forte, fraco estou. A palavra tem poder. Tem dias que vou orar, sinto uma fraqueza, mas insisto. E dentro do Salmo 91, isso, amada, é dessa forma. Vamos lá. O profeta Ezequiel recebeu uma ordem. Profetiza, aleluia. Deus está falando com gente aqui. O profeta Ezequiel recebeu uma palavra, uma ordem. Profetiza sobre esses ossos e dizes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Conta aí para mim o que aconteceu em Ezequiel 37. Conta aí para mim. Um grande exército se levantou. Um grande exército se levantou. Você canta isso na igreja, né? Sinto o seu vento assoprar. Ouço uma voz que vem do céu, dizendo profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver, eu já posso crer.
dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver, algo novo começou. É isso que você canta na igreja? Mas será que você está cantando com a convicção de profetizar contra aqueles que se levantam contra você? Ezequiel estava diante de um vale de ossos sequíssimos, mas ele ouviu a ordem de Deus, e eu estou liberando essa direção de Deus, essa ordem de Deus. Profetiza diante da situação que você se encontra. Profetiza, porque você vai ver um vento chegar. E ele fez com que um vento chegasse. E os inimigos tiveram que bater em retirada. E os ossos geraram carne, geraram tendões, geraram nervos, geraram vida. Porque o fôlego de Deus encheu aquele exército. E eles marcharam. E era o todo Israel que precisava ser ativado através da palavra profética. Existem coisas na tua vida que você tem que liberar a palavra de poder. Uau! Meu Deus, tem profeta nessa casa. Tem profeta nessa casa. Ezequiel não usou a força humana, mas uma palavra de Deus. Quando ele falou, o Espírito soprou vida e um exército levantou do pó. Quando você fala, o natural obedece ao invisível. Quando você fala, o natural obedece à palavra. Quando você fala, o céu se move através do poder que você gera para conquistar, para avançar, para crescer. Quando ele falou, o Espírito soprou vida e um exército se levantou do pó. Meu querido, essa escassez vai ser quebrada a partir de hoje. Esse gigante que se levantou vai cair a partir de hoje. Esse problema no teu casamento, no seu relacionamento, vai cair a partir de hoje. Esse problema na sua casa vai ser retirado a partir de hoje. Esse problema no teu emprego, na tua empresa, porque hoje Deus está te levantando como um profeta que declara palavras de poder, e a palavra de Deus que sai com entendimento, com sentimento, da boca de um guerreiro, de uma guerreira que se levanta a partir de hoje para profetizar, não o caos, mas para profetizar o poder e a glória de Deus sobre a tua vida. Uau! Aleluia! Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus, diga eu creio, eu sou e vou ser, a partir de hoje, mais forte, mais inteligente emocionalmente, mais propício a falar a palavra de poder. Diga aí, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Assim também aconteceu quando a igreja fala sobre unção apostólica e profética. Aquilo que estava morto se levanta. Meu Deus. Vou pegar, hein? Vou pegar. A igreja de Atos era uma igreja profética e apostólica. Era uma igreja que se levantava através dos dons, através do Espírito. Mas por que, apóstolo? Por quê? Porque desceu sobre eles, no cenáculo, um poder, um vento. Aquele vento que soprou sobre os vales de ossos secos, desceu sobre eles e deu vida a eles, deu coragem a eles, deu ousadia a eles, deu temperança a eles, deu mansidão, não, deu ousadia. E eles avançaram no poder e na unção. Tem pessoas essa noite que vão avançar no poder e na unção. Diga, eu sou aquele que vou levantar no poder e na unção. Aleluia! Pedro foi tomado de poder. Pessoas falaram em línguas. Línguas foram repartidas como línguas de fogo, através do vento impetuoso que está entrando na tua casa agora. Está chegando em teu coração agora. Deus está soprando sobre a sua vida agora. O poder do Espírito de glória, de poder, de majestade está entrando aí e está quebrando todos os grilhões, meu irmão, minha irmã.
Meu Deus. Aquilo que estava morto se levanta. Vou dizer o que estava morto. Vou dizer. Os discípulos de Jesus lá no cenáculo, eles estavam temerosos. Porque eles ouviram uma ordem. Fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Mas o líder deles, o Machia deles, o Senhor deles, morreu crucificado. Eles viram Jesus ressurreto. Eles viram Jesus ascender ao trono da destra do Pai. Eles viram e eles ouviram um comando: fica em Jerusalém, não sai em Jerusalém. Naquela época, em Jerusalém havia um alvoroço. Estavam caçando aqueles seguidores de Jesus, de Yeshua. Estavam sendo caçados, mortos, empalados, cortados, jogados aos leões. E aquele povo, os discípulos tiveram que ficar lá, porque eles receberam uma ordem, meu querido. E eles ficaram. Eles estavam com medo, estavam mortos ali junto com Jesus, eles estavam desesperados. Mas quando veio o vento, aleluia, 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 aleluia. Quando veio o vento do Espírito Santo sobre eles, aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo que estava lá, os 120, se transformaram em 5.000 pessoas. Foram tomados do poder da unção, foram tomados pela palavra, começaram a profetizar, começaram a declarar: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está em mim. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? A palavra tem poder, irmão. Assim também aconteceu, aquilo que estava morto se levanta. Deus usa a nossa voz como ferramentas de restauração. Isaías 55:11 diz assim. Isaías 55:11, pega aí Isaías 55:11, pelo amor de Deus, queridos. Está uma presença muito forte aqui. Espero que todos sintam. A força que eu transmito nessas lives é algo que eu ministro, é algo que eu creio, é algo que eu faço, é algo que eu avanço. Isaías diz assim, ó. Eu não estou falando isso porque às vezes a pessoa é tão acostumada a um pão com leite e quando recebem uma força, elas não sabem lidar com ela. Não é agressividade, é força. Não é falta de domínio, é força, é ousadia. Eu penso às vezes, quando eu estou ministrando, eu penso em Paulo. Você imagina Paulo pregando? Parecia um touro, ele tinha unção de touro. Você imagina Pedro pregando? Você acha que Pedro pregava como? Irmão, você acha que Pedro pregava... Oh, queridos, amados, irmãos, vocês são muito queridos de Jesus. Ou vocês acham que ele pregava com ousadia? Me diz para mim. Às vezes as pessoas temem a palavra que é forte, que é ousada, que é intrépida, que sacode. A palavra de poder sacode a gente. Não tem como a gente correr. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não tem como vocês refutarem, porque é verdade. E se vocês colocarem em prática, a única coisa que vai acontecer é uma restauração de mente, corpo e espírito. Isaías 55:11 diz assim, meus queridos: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu enviei. Porque com alegria saíres
e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará? A palavra de Deus não volta vazia. Eu quero liberar agora uma palavra profética de todas que eu falei até agora. Eu creio que você anotou bastante aí. Este é o tempo em que Deus está levantando uma geração que entende o poder da sua voz. O inimigo tenta calar a voz dos profetas, porque sabe que uma palavra cheia do Espírito Santo pode destruir fortalezas, curar nações e despertar destinos. Vou repetir, ficou bonito, não ficou? Porque sabe que uma palavra cheia do Espírito Santo pode destruir fortalezas, curar nações e despertar destinos. E hoje o que eu estou fazendo aqui é despertar destinos. O que hoje eu estou fazendo aqui é pegar você pela mão e fazer: ei, querido, você pode mais do que está dando. Ei, irmã, você pode mais do que está fazendo. Ei, irmão, você pode mais do que está fazendo. Ei, querido, querida, você vai vencer. Ei, querido e querida, Deus tem algo preparado para você. Avance e conquiste, porque é teu. É teu. A tua voz é uma arma espiritual. Quando você declara a palavra, anjos são enviados e realidades são transformadas. 2 Coríntios 4,13 diz assim: crie, por isso falei. Quem crê, fala, e quem fala pela fé, libera o mover do céu na terra. A força que sai do irmão, a força que sai da irmã, como um touro selvagem, como um leão rugindo. Você vê leão miando? Não. Você vê leão rugindo. Você vê um búfalo na savana, na África. Aqueles búfalos são fracos. Eles encaram leões, eles encaram adversidades, eles encaram até elefantes, que são os maiores seres da floresta, da África. Eles avançam. Você já viu eles ficarem ali, paralisados? Não. Eles avançam, meu querido. A palavra que vai sair da tua boca é uma palavra de força, de ousadia, de intrepidez, de conquista. Diga aí comigo: eu vou conquistar. Eu vou avançar. Eu vou sair da procrastinação. Eu vou sair dos paradigmas. Eu vou avançar, porque hoje eu recebi uma palavra que, quando sair da minha boca, vai ser algo no alvo. É uma flecha que acerta o alvo. E eu vou conquistar. Já começa a preparar a palavra aí para você. Já começa a escrever ela. Já começa a anotar ela. Já começa a enviar pela tua boca, para o teu coração, para sair pela tua boca, sobre teus filhos, sobre seu esposo, sobre seu esposo, sobre seu casamento, sobre sua casa, sobre suas finanças. Deus está agindo. Deus está agindo. Eu creio e por isso eu crio. Quem fala pela fé libera o mover do céu na terra. Hoje eu ativo, recebe aí. Essa mão esquerda é a mão da prosperidade e da honra. A mão direita é a mão da longevidade e da saúde. Hoje eu ativo o poder da minha voz. Declare comigo onde você estiver. Declare, declare. Hoje eu ativo o poder da minha voz. Declaro que minha boca é instrumento de vida. Meus lábios liberam o som do céu. E toda palavra que sair de mim será um decreto de vitória. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua,
e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mas hoje eu declaro sobre a minha situação, sobre a minha saúde, sobre a minha família, que a minha família é posta no altar. A minha casa tem aliança com Deus. O Senhor Jesus é o Senhor do meu lar. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Hoje eu declaro que tudo que tenho é dele. E se tenho, foi dado por ele. E se vivo, vivo por ele. Nada pode tirar a minha vida. Nada pode parar o meu propósito. Porque hoje eu entendi que tenho que liberar uma palavra de força e de ousadia sobre a minha casa. E eu libero ativação sobre a tua casa. Eu libero ativação sobre você. Eu libero sobre você o poder e ousadia na palavra. Hoje, queridos, nós estamos respirando o respiro da palavra. Porque hoje nós estamos inalando o ar, o ruar, o Espírito Santo. É o fôlego de vida para mais uma milha, para mais 2 milhas. Não deixe de colocar em prática o que você aprendeu hoje. Apóstolo, eu já sabia, mas você dormiu no ponto. Apóstolo, eu já ouvi isso, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas Deus te trouxe aqui para você vivenciar um milagre. Faça isso durante 21 dias, querido. Faça isso com ousadia. Declare a palavra. Não ouse murmurar. Se sentir dor, se sentir problemas, se sentir opressão, está repreendido no nome de Jesus. Todo inferno bate em retirada. Quem comanda a minha casa é o Senhor Jesus. Eu posso contar que você vai fazer isso? Eu posso acreditar como profeta que você vai fazer isso? Então, querido, se você quer receber mais de Deus e essa palavra fez sentido para você, faça a inscrição no seminário Protocolo de um Guerreiro, 29/11, em Nova Iguaçu, online e presencial. Os presenciais vão receber uma patada do leão na cabeça. Eu vou impor as mãos, eu vou ativar pessoas lá. E os online vão receber a bênção também, porque é a unção que vai estar naquele lugar para despertar os guerreiros na cura interior, para despertar os guerreiros na batalha espiritual, para despertar os guerreiros na intercessão profética, para treinar os intercessores proféticos. Vai ser algo extraordinário. Então, se você conhece alguém que tem que fazer, você conhece alguém que precisa entender o que é cura interior, se o teu pastor não compreende, paga para ele, faz a inscrição para ele, leva ele, pega ele pelo pescoço. Pastor, vamos lá! Você vai aprender a ser guerreiro, você vai aprender a ser forte, porque às vezes tem uns pastores que só gostam de comer bolinho e tomar cafezinho da tarde na casa das ovelhas. Isso não tem problema não, é de pastor. Agora, quando, meu irmão, esse pastor recebe a dunamis do céu, querido, ele vai se mover no profético, no apostólico, na unção, e a palavra que vai sair da boca dele não vai ser uma palavra passiva, vai ser uma palavra progressiva, vai ser uma palavra forte, que vai quebrar as cadeias do inferno, que vai destronar os principados e potestades daquele território, do território que você está. A tua igreja será transformada. Por quê? Porque ele entendeu que tem que ser um guerreiro e se levantar como tal. Não pode ser passivo diante da opressão do inferno. Princípios quebram principados. Princípios quebram principados. Quando alguém é ativado, quando alguém entende que foi chamado para ser ousado, para conquistar, meu querido, a palavra é dunamis.
é uma dinamite na tua boca e sai do teu coração. Aleluia! Glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos guerreiros. Só os guerreiros. Eu quero orar pelos guerreiros. Eu quero que o Espírito Santo entre na tua casa nesse exato momento e que mova o teu coração, que te estremeça da cabeça aos pés, que você sinta que você foi chamado para ser guerreiro, para ser linha de frente, para entrar nas dimensões. Eu quero que você entenda, através do Espírito Santo, que não sou eu que vou fazer, eu apenas vou orar para ativar. E se você for ativado, coloca nos comentários. E se alguma coisa você sentiu e mudou a tua mindset, a tua forma de pensar, e você vai querer compartilhar, eu vou chamar 2 pessoas aqui para falar comigo. Toda live de quinta-feira eu chamo pessoas. Então eu quero orar. Senhor, nesse momento, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor é um Deus dos exércitos. E o exército dos céus está convocando seus guerreiros e guerreiras agora. O exército dos céus, arcanjos, querubins, serafins, estão descendo agora, Pai, para convocar os guerreiros. O próprio Espírito Santo está comandando agora o levante de guerreiros e guerreiras nesse tempo. Homens e mulheres que vão vencer as adversidades, que vão derrubar gigantes, que vão conquistar e avançar, e não vão ficar no deserto rodando 40 anos, mas vão chegar na terra prometida através da palavra. A tua palavra tem poder. Vai tocando agora para esse homem, vai tocando agora essa mulher, vai entrando na casa dele, na casa dela agora, Senhor. Vai fazendo com que ela sinta nas estruturas dela, Pai, o teu poder. Vai fazendo com que ele sinta, Pai, nas estruturas dele, nos ossos dele, o teu poder. E que ele sinta, Senhor, chamado para avançar, para guerrear, para conquistar, e que ele não seja paralisado, que ela não seja paralisada. Anjos, toquem agora essas pessoas. Anjos, toquem agora essa mulher. Anjos, toquem agora esse homem. Anjos, façam um sinal para que eles entendam que eles foram chamados para avançar, para guerrear. A palavra tem poder. E hoje o Senhor está tocando guerreiros e guerreiras, homens e mulheres que estavam passivos por muito tempo, agora vão ser ativos e vão avançar e vão conquistar e não vão esmurecer, não vão temer, mas vão chegar no pódio da sua vida. E o pódio da sua vida é a palavra que o Senhor libera para eles a partir de hoje. Tu és um vencedor, tu és uma vencedora, tu és um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Assim é e assim será em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Assim seja sobre nossas vidas. A palavra do Senhor é verdadeira, querido. Não pestaneje nisso. Ela é verdadeira, eficaz e acerta. E penetra junto às medulas na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é verdadeira. Você que sentiu alguma coisa, só 2 pessoas.
Eu sei que Deus está me dizendo que levantou guerreiros e guerreiras hoje. Eu quero que você diga aqui para mim que eu vou te chamar. Aleluia, pastor Alexandre, glória a Deus, pastorzão, amigão, Deus abençoe, muito bom estar teu aqui conosco. Você que recebeu algo de Deus e quer compartilhar com os irmãos, fala aí comigo, eu quero te chamar. Fala aí comigo, diga eu, apóstolo, eu quero, só escreve assim, eu quero, aí eu vou te chamar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Escreve aí, irmão, escreve aí, irmã. Quero que você conte aqui o que você sentiu. Amém? Estamos nos avançados da palavra, mas creio que foi algo ativador, em nome de Jesus. Uau, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém? Alguém que quer compartilhar com os irmãos? Alguém que quer compartilhar alguma coisa que viu, que sentiu? Não? Não? Aleluia. Irmãos, eu vou pedir algo para vocês. Quando eu terminar a live, ela vai ficar salva. Anotem tudo que eu falei aqui hoje. Anote as remas que foram liberadas, os códigos que foram liberados. Aleluia. Com certeza Deus vai agir na sua vida a partir de hoje de uma forma poderosa. Você que não faz parte da nossa escola Voz Apostólica, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, meu amigo apóstolo, amém. Já com saudade de recebê-lo aqui na igreja. A hora que convidar, pastorzão, estaremos aí, em nome de Jesus. Você que é de Macacu, de Cachoeira de Macacu, visita o pastor lá, Alexandre, é uma benção, a igreja é uma benção. Glória a Deus. Você, irmão, faz um comentário aqui, assim que eu terminar, compartilha com pessoas essa live, ela vai ficar salva, amém? E com certeza vai ser, e você vai ser abençoado. Sim, temos escola, Tamires. Aqui no meu perfil no Instagram, tem o link da Escola Voz Apostólica. É um grupo fechado, todo dia eu coloco um alimento, toda meia-noite, de segunda a sexta, há uma sala tefilá, há uma sala de oração, há uma sala para os sedentos, pelo Google Meet. Toda terça-feira eu faço um culto pelo Google Meet. Toda terça-feira eu faço um culto pelo Google Meet. E toda quinta-feira eu prego e ministro uma palavra de perseverança, uma palavra de entendimento, liberação de dons, unção, aqui no Instagram. E amanhã passa no YouTube essa live. Amém? Então você que não participa ainda da Escola Voz Apostólica, me pergunta, paga, apóstolo? Não paga. Você entra lá, o grupo é fechado, eu falo junto com meus administradores e a gente libera as remas diárias e você vai saber onde eu vou estar ministrando, seminários. Nós vamos abrir turmas de mentoria para cura interior, para libertação, para guerra espiritual, mapeamento territorial, ministério de anjos, ministério de unção, dons, maravilhas, prodígios e milagres, a partir de janeiro. Então, quem está no grupo vai receber em primeira mão essas salas de mentoria que eu abro e as pessoas vão se inscrever. Então, é assim, é uma escola, é um alinhamento que Deus tem liberado para nós, para levantarmos uma tenda de homens e mulheres poderosos. Dia 19, isso. Coloca aí, pastora Soraya. Dia 19, semana que vem, eu vou estar na Edificar Apostolic Church, na quarta, culto Céus Abertos. Eu vou estar ministrando lá em Nova Iguaçu. Pastora Soraya, coloca o endereço aqui, minha filha. Edificar Apostolic Church, dia 19, culto, quarta-feira, Céus Abertos. E quinta-feira eu vou estar também com a apóstola Úrsula na Igreja Apostólica Leão de Judá, lá em Nova Iguaçu também, em frente ao NIG. A partir das 18h30, acho, 19. Tem cartas aqui, você pode procurar no meu perfil. Com certeza Deus
vai abençoar você rica e abundantemente. Então, quarta-feira, dia 19, eu vou estar com a minha filha, a pastora Soraya, e o meu filhão, pastor Elon, na Edificar Apostolic Church. E dia 20, na Igreja Apostólica Leão de Judá, do meu filho bispo Luiz e da bispa Joseli. Vai ser algo tremendo, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, a pastora Soraya, deixa eu ver aqui. Vou fixar o comentário da pastora Soraya aí, ó. O endereço é esse. Você que é de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Caxias, você que é da Baixada, todos vão para lá, porque vão ser ministrados em posição de mão, poder e palavra profética. Vou ler aqui, ó. Rua de Nora Pereira dos Santos, 39, Moqueta, Nova Iguaçu. Amém? Edificar Apostolic Church. Glória a Deus. Deus abençoe você. Faça seu comentário quando acabar a live aqui. Vai ficar salvo aqui. Anota tudo. Passa para alguém. Compartilha. E Deus vai te abençoar rica e abundantemente. Deus abençoe. O toque do chofar, o sopro de Deus, a palavra de vida, seja liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todas as áreas da sua vida. Beijo no teu coração. Nos encontramos em algum momento, na terça-feira, no Google Meet, e na quinta-feira, eu vou estar pregando na Leão de Judá. E quarta-feira vou estar na Edificar Apostolic Church. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Tem muito para fazer nessa terra, tem muita palavra para liberar. Amém? Shalom.